Oi, fofinhos! E aí, como vocês estão? Buenas noites! Vamos lá dar continuidade às nossas aulinhas? Bom, garotinhos, vocês não estão fazendo essa atividade do classe de hoje, hein? Tô de olho em vocês. Eu tô conferindo todos os dias lá e quase não tem. Se não treinar, não vai dar conta de fazer a avaliação diagnóstica. A gente está mais apertado porque a gente está vendo um capítulo por aula, né? Então é bem puxado. Se não fizer os exercícios, não adianta só eu falar aqui, tá bom? Então fiquem atentos. Vou compartilhar com vocês agora. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo sobre cinema, certo? Aqui que tem a minha diva Penélope Cruz. Sou encantada com o trabalho dela. Ela é a musa do Almodóvar, né? O Pedro Almodóvar, que é um diretor de cinema, todos os filmes que ele faz, ele coloca Penélope Cruz para estrear. Tem Volver, tem Todo sobre mi madre, tem Abraços Rotos, tem aquele La piel que habito. É muito filme mesmo que o Almodóvar tem que ela estreia os filmes dele. E ela estrela também, né? Que ela é a estrela, né? Que eu quis falar, né? Então vamos lá, esse filme aqui, Volver, é um deles. Essa unidade chama ele cinema, então a gente vai falar um pouquinho dos elementos do cinema, desse filme Volver aqui, que é em palavras de Pedro Almodóvar, que é o diretor que eu falei para vocês, né? Então aqui, eu vou ler daqui do meu livro e vocês acompanham aí que é a página 60. Ó, Volver significa voltar, né? Voltar é o título que inclui várias voltas para mim. Tenho voltado um pouco mais à comédia, tenho voltado para o universo feminino. A Mancha, sem dúvida, é meu filme mais estritamente manteiga, a linguagem, os costumes, os pátios, a sobriedade das fachadas, as ruas empedradas. Tenho voltado a trabalhar com Carmen Maura. Faz 17 anos que não a víamos. Com Penélope Cruz, Lola, Dueñas e Chus Lampreave. Tenho voltado à maternidade como origem da vida, da ficção e, naturalmente, tenho voltado à minha mãe. Voltado à La Mancha é sempre voltar ao seio materno. Tenho a impressão, e espero que não seja um sentimento passageiro, de que tenho conseguido encaixar uma peça cujo desajuste ao longo da minha vida e tem provocado muita dor e muita ansiedade. Diria, inclusive, que nos últimos anos eu havia deteriorado minha existência, dramatizando-a mais da conta. A peça a que me refiro é a morte, não só a minha e a dos meus seres queridos, mas sim o desaparecimento implacável de tudo que está vivo. Nunca o tenho aceitado, nem o tenho entendido. E isso te coloca numa situação angustiosa diante de cada vez mais rápido passar do tempo. A principal volta de voltar, é a do fantasma de uma mãe que aparece às suas filhas. No meu povoado, essas coisas passam. Eu cresci, né? Me tenho criado escutando histórias de aparecidos. No entanto, eu não acredito nessas aparições. Só quando lhes ocorrem aos demais ou quando ocorrem na ficção. E essa ficção do meu filme, e aqui vem a minha confissão, tem provocado em mim uma serenidade como há tempo eu não sentia. Realmente, serenidade é um término cujo significado é um mistério para mim. Nos anos que levo à vida, nunca tenho sido uma pessoa serena, nem me tem importado mais minimamente. Minha inata inquietude junto a uma galopante satisfação me tem servido geralmente de estímulo. Tem sido nos últimos anos nos que minha vida tem ido deteriorando, consumido por uma terrível ansiedade. E isso não era bom nem para viver nem para trabalhar. Para dirigir um filme é mais importante ter paciência do que talento. Então, isso aqui foi o próprio Pedro Almodóvar, né? Aí falou aqui, vou ver em palavras de Pedro Almodóvar. Ele que falou sobre o filme dele, né? Que representa várias coisas para ele. E aqui do lado a gente tem uma foto da Penélope Cruz, maravilhosa, maravilhinda. Aí ele pergunta, né? Você viu esse filme que trata o texto? Você gostou? Porque e a Pedro Almodóvar você já conhecia, né? Segundo Almodóvar, o que significa o título Volver? Tem vários significados, né? Segundo o cineasta espanhol, o que significa maternidade? Eu não falei para vocês, mas ele é espanhol, né? O Pedro Almodóvar. Então ele fala de várias coisas nesse texto, né? Então como que eu falo, eu sugiro que vocês assistam a esse filme, que ele é maravilhoso, né? Volver é lindo. E tem vários outros. Quando vocês quiserem dicas dos filmes do Almodóvar, vocês falam comigo que eu falo para vocês, que eu sei uma lista. Toda sobre a minha madre é ótimo.
Tem um outro também que chama Abraços Rotos, é perfeito. Assistam, tá bom? Aí aqui é só uma parte do léxico falando dos elementos do cinema, né? Que a gente tem. Eu vou falar só por cima deles, não vou me ater a isso aqui, não. Direção, que é o quê? O diretor responsável, né, pela película, né? Guion e storyboard é o quê? O guia do plano de trabalho do filme que vai ser rodado, né? Rodaje é baseado o quê? Na rodagem do filme, né? A gente tem aqui, né? Você calcula os custos, né? O que vai, né? O material de som, de imagem, né? E tá tudo incluído aqui, né? Aqui é a iluminação, né? Então se trata de tudo, da luz, do cenário, de tudo, né? Aqui a gente tem o quê? Steadicam, né, e novas técnicas, né? Isso aqui é o quê? É um tipo de suporte para colocar a câmera e você tem tipo robotizado para afastar, para aproximar, né? Montar já é o quê? A manipulação das cenas rodadas. Você monta elas, coloca de acordo com o que você quer, né? Então aqui é a montarre, né? El montarre, né? Então, é para dar a continuidade na narrativa. E o equipe humano aqui, né, é formado pelo diretor, ele colocou uma cadeirinha aqui para você entender que são as pessoas que formam o quê? Aquele filme, né? No caso, o diretor, os atores, né, que cada um tem uma função, certo? Aí vamos lá para o que nos interessa, muito importante. A gente vai falar hoje das irregularidades verbais. O que é um verbo ser irregular? Um verbo ser irregular é quando a gente tem uma modificação na sua raiz ou o seu chamado radical. Então, você pode colocar um ditongo ali, você pode colocar uma letra, o G, alguma letra Y, e aí você coloca o verbo como irregular, quando você altera a raiz dele. Então, aqui fala, verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações nos sons do seu radical, na sua desinência, dependendo do tempo, a pessoa que estão conjugados. A essas alterações chamamos de irregularidades verbais. Aí ele fala aqui exemplos de alterações, né? A primeira ele falou na raiz e no radical. Olha um exemplo que ele deu, o verbo pedir. Qual que é a raiz? Pede. Só que na hora que você vai conjugar no presente, fica o quê? Pido. Tá vendo que coloca o i? Então modificou, né? De eu pido, né? Então aqui você vê que ele mudou de pede para pide. Então tem uma alteração. Na desinência também, quando não é igual a de um verbo do modo regular. Olha aqui, o pretérito indefinido, por exemplo, de caber, né? Se ele for regular, vai ser com eu cabi, né? Mas ele vai ser o quê, na verdade? Culpe. Ele não fica cabi, porque ficaria feio. Então ele fala o quê? Culpe. Então o verbo é caber, mas olha como que ele fica, eu culpe. Muda muito, né? Então por isso que ele é irregular, por causa da irregularidade que ele apresenta na raiz em sua desinência, certo? Aí aqui ele fala assim, ó, preste atenção. Para você reconhecer quando um verbo é regular ou irregular, nos tempos chamados absolutos, você tem que ver o presente, o pretérito indefinido, o futuro imperfeito. Você tem que conjugar ele nesses tempos para você saber se ele realmente é irregular. E ele fala assim, se o radical vai permanecer invariável, aí ele é regular. Se muda, ele é o quê? Irregular, né? Aí ele deu o exemplo aqui do verbo sentir, ó. Ó, você fala o quê? Eu siento no presente, né? Então você vê que ele mudou. Então ele ficou o quê? Irregular, né? A raiz dele é sente, mas muda para sien. É um ditongo lá que eu falei para vocês, né? Ie. Então aqui você vê que ele sofreu uma irregularidade. E aqui ele mostra, né, os verbos irregulares por mudança de vogais, né? Câmbio, mudança de vogais. Ó, alguns verbos da primeira e da segunda conjugação que tem e ou na penúltima sílaba, por exemplo, pensar, eu pienso, né? Mover, eu muevo. Então você troca por ie e troca por ue, né? Quando as vogais tônicas na hora de conjugar eles, né? Então você vai trocar. Eu não vou falar eu penso, é eu pienso. Eu movo, não, eu muevo. Então você vê que você muda eles aqui, né? E isso vai acontecer quando? Na conjugação desses verbos no presente do indicativo, do subjuntivo e do imperativo, que são esses tempos verbais onde sempre tem essas alterações aqui na raiz do verbo. Aí ele deu exemplo aqui, ó, como que é no presente do indicativo, pienso, muevo. Como que é no subjuntivo, piense, mueva. No imperativo, não tem a primeira pessoa, porque você não dá ordem para você mesmo.
E na segunda pessoa, piensa e mueve. Aqui está dando exemplo, né? Aí ele falou que pertencem a esse grupo também os verbos de terceira conjugação. O que é terceira? Terminada em ir. Então, a gente fala concernir e discernir. Como que fala? Discierno. Tá vendo que ele muda? Ie. Ó, discierna. Discierne. Então, aqui tem uma irregularidade também, certo? Aí ele tem a conjugação dos dois aqui, certo? E ele até fala no final aqui, eu vou até pegar no meu, que eu não estou enxergando lá, ele fala que o verbo concernir se conjuga exatamente como discernir. Então, como que fica? Eu concerno, né? Tu conciernes, entenderam? Fica do mesmo jeito. Por isso que ele colocou o discernir aí. E aqui tem vários outros. Olha aqui, outros verbos com a vogal E que ditongam em E. Acertar, acierto. Cegar, ciego. Defender, defiendo, né? Encender, enciendo. Fregar, friego. Negar, niego. Tá vendo? São vários. Outros que se ditongam com o E. Acordar, acuerdo, né? Cocer. Eu coço, né? Acho que é, deixa eu ver. Cocer, eu... Agora nem tô lembrada. Como será que é o cocer? Eu cosco. Acho que é costar, cuesto, né? Mostrar, muestro, recordar, recuerdo, né? Aí tem mais aqui, soler, suelo, né? Tostar, tuesto, né? Então tem vários esses. Eu queria saber como que é cocer. Deixa eu ver aqui. O cocer, vamos ver, em espanhol. Eu quero ver aqui porque eu fiquei agora com dúvida. Aqui, já achei. Deixa eu ver a irregularidade dele. Então tá. Eu conheço. Olha que legal, acertei. Eu conheço. Isso mesmo. E aqui ele falou dos verbos acabados em a ser, e ser ou ser. Esses verbos aqui, eles ganham uma letra zeta antes do C, que é radical. Sempre que a C vai seguida de A ou de O. E isso acontece na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E em todo presente do subjuntivo e algumas pessoas também do verbo do modo imperativo. Olha aqui, nascer, olha a zeta aqui, nasco. Conhecer, conosco, sempre tem a zeta. Merecer, meresco. Ó, lucir, lusco. Aí vem aqui, todos eles conjugados, tá vendo? Então, você coloca uma letra zeta, né, ali, certo? E tem verbos também que são terminados em ger e gir, né? Esses verbos a gente vai mudar, vai colocar um J antes da Y, antes do O e da A. Olha, da letra A. Olha aqui, por exemplo, yo escorro, né? Então, aqui, você colocou yo escorro, tu escorres, né? Então, é porque é escorrer, terminada em rer, né? Então, você colocou o quê? Escorro. Você colocou um J aqui antes do O, entendeu? Essa é a irregularidade. Eu escorro, tu escorres, ele escorre, nós outros escorremos, vós outros escorreis, eles escorrem. Certo? Muita coisa, né, gente, das irregularidades. E aqui, ele fala, tem outros verbos também terminados em docir. Por exemplo, conduzir é um deles, né? Eles apresentam irregularidades dos acabados em a ser, e ser, ou ser e o ser, mas tem outras irregularidades. Quais, por exemplo? Eles mudam a letra C em J, no pretérito indefinido e seus derivados. O imperfeito subjuntivo, o futuro do subjuntivo. Eles também tomam as desinências irregulares e ou acentuadas no lugar de regulares. E o, por exemplo, na primeira e na terceira pessoa do singular do pretérito indefinido, fica como eu condurre, ele condurro, em vez de conduci e conduciu. Então, você muda, você coloca um J. Perdem o I das desinências na terceira pessoa do plural no pretérito indefinido do indicativo. E assim, por consequência, né, dos seus tempos derivados, no pretérito imperfeito subjuntivo, no futuro imperfeito, fica como condurreram, condurrera, condurrei, só o subjuntivo. Condurrere, conducieram, conduciera, conduciesse. E aqui a gente tem a conjugação deles para mostrar para vocês. Conduzco, conduzca, condurre, ó, condurriste, isso que é no pretérito indefinido, certo? E aqui, gente, ele vem pedindo para você relacionar os sinônimos aqui, né?
E marcar também aqui, relacionar as colunas dos elementos, fazer um diálogo aqui. Isso aqui é bem tranquilinho, esse exercício aqui. Vou passar no classe de hoje para vocês. Todos eles estão muito tranquilos. E esse aqui é para você, ó, segundo convém o sentido, completa as frases com os verbos em parênteses no presente do indicativo. Ele falou no subjuntivo ou no imperativo. Então, você vai ver o verbo e vai conjugar aqui de acordo com o tempo verbal. E aqui é para ler esse fragmento da entrevista, né? Olha o filme que eu falei, todo sobre minha madre, né? E para você completar aqui, ó, cada frase de acordo com as letras. Após responder a questão 2, assinale qualquer informação correta. Você vai marcar aqui, certo? E aqui, galera, muito fofo, ele falando aqui para completar, não é isso aqui não, fofo é esse aqui, ó, os abraços rotos. Aqui você vai completar com os verbos. Mas aqui ele fala do filme que eu falei para vocês que é lindo, chama Abraços Partidos, que é Rotos, né? Aí ele faz aqui uma crítica ao filme, né? Vai falar um pouquinho do filme. Caiu nesse vestibular aqui na Federal de São João del Rei, né? Então vocês vão responder segundo isso. E também esse outro aqui, né? Que ele está falando da Estação Central do Brasil, de um outro filme que é o Central do Brasil. Então você viu que essa unidade ela é toda falando sobre filmes, né? Então, vocês vão responder esses aqui também, certo? E fim, era isso. Façam o que vocês conseguirem, eu vou passar lá no classe de hoje, mas você faz o que der tempo, sei que vocês estão atolados de tarefas, mas se esforcem para fazer. Na live eu vou ajudar vocês para que a gente faça tudo direitinho, para que vocês fiquem experts para a prova, tá bom? Quero ver as notas melhores. E quero que vocês, de fato, aprendam, né? Eu sempre tenho essa preocupação, certo, garotos? Gente, muito obrigada por me receberem na casa de vocês. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente tá juntinho, tá bom? Vai ser uma live maravilhosa. Eu vou planejar várias coisinhas pra gente fazer, pra tirar as dúvidas. Vou fazer um roteirinho da nossa prova e vai ser tudo legal, tá bom? Grande beijo, obrigada. Vocês são maravilhosos. Fiquem com Deus. Tchau!